Olá pessoal, aqui é o professor Vitor e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um projeto bastante interessante que envolve o controle de luminosidade. Para realizar esse projeto nós vamos utilizar um amplificador operacional que vai ser utilizado no modo comparador e um resistor LDR. Esse resistor LDR é um resistor bastante interessante também porque a resistência nos seus terminais vai depender da luz, da luminosidade que é aplicado no resistor. Então, inicialmente nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o comportamento e o funcionamento desse resistor, ok? Do LDR, e depois a gente vai ver como que fica o circuito em geral para fazer o controle de luminosidade. Então aqui, nessa protoboard, nós temos apenas esse resistor, tá? Ele possui dois terminais e para a gente verificar o seu comportamento, eu estou utilizando aqui um multímetro, onde eu vou colocar esse multímetro para realizar a leitura da resistência e a gente vai verificando a resistência para diferentes níveis de luminosidade. Então eu vou ligar aqui o meu multímetro e colocar na opção para ler resistência. Atualmente, com a luminosidade atual, nós temos um valor de 4,7 kΩ nos seus terminais. Agora eu vou ligar uma lâmpada que vai ser aplicada exatamente em cima desse resistor. Então, quando eu ligo a lâmpada, a gente consegue perceber que o valor de resistência cai aí, mais ou menos pela metade, né? Mais da metade. Agora a gente tem 1,8 kΩ. Ok? Vou desligar aqui novamente e temos 4,8, 4,9 kΩ. Se eu colocar minha mão aqui em cima, ou seja, diminuir ainda mais a luminosidade que o resistor vai detectar, a gente percebe que essa resistência aumenta mais ainda. Tá 20, 19, né? Agora chegou no 40, 43. Então, o que nós temos nesse resistor? Quanto maior a luminosidade, menor vai ser o valor da resistência. E quanto mais escuro, maior vai ser o valor da resistência. Então, esse LDR ele é inversamente proporcional à luminosidade que é aplicada nele. Ou seja, quanto mais claro tiver, quanto mais luz, menor vai ser a sua resistência, ok? Então, nós vamos utilizar esse elemento para realizar o controle de luminosidade. Antes de mostrar esse circuito funcionando na realidade, eu estou trazendo agora aqui para vocês esse diagrama esquemático que resume bem as conexões que estão sendo feitas nesse nosso projeto. Então, inicialmente, nós temos aqui um determinado valor de tensão que está sendo realizado para alimentar o nosso circuito. Temos aqui, inclusive, a alimentação positiva do nosso amp-op, então vai ser com mais 5 volts, e a alimentação negativa vai ser com 0 volts. Aqui na minha entrada não inversora, eu estou colocando um determinado potenciômetro de 5 kΩ. Então, dependendo do valor de resistência que eu configurar desse meu potenciômetro, eu vou ter um determinado valor de tensão sendo alimentado aqui no terminal positivo. Tá? E esse valor aqui vai ser a minha referência. Aqui na minha entrada inversora, eu fiz a conexão de um determinado divisor de tensão que vai levar em consideração o nosso LDR do nosso circuito e um resistor de 4,7 kΩ. Então, baseado nesses valores aqui e sabendo que o LDR vai modificar os valores da sua resistência dependendo da luminosidade que é aplicada nele, vamos ver como vai ser o nível de tensão aplicado nessa entrada dependendo dos seus valores. Então, no começo do vídeo, eu mostrei para vocês que quando eu tinha uma pouca luminosidade, eu tinha um valor de resistência do meu LDR de aproximadamente 4,8 kΩ. E quando eu tinha uma boa luminosidade, ou seja, eu tinha acionado uma lâmpada que estava logo acima do meu circuito, eu tive, nesse meu LDR, um valor de resistência de aproximadamente 1,8 kΩ. Então, baseado nesses dois valores, vamos calcular qual vai ser o nível de tensão aplicada na minha entrada inversora para esses dois casos. Então, inicialmente, nós temos aqui, para o caso da lâmpada desligada, o nosso V-, o nível de tensão aqui nessa entrada, vai ser igual ao divisor de tensão formado pelo LDR e esse resistor, que vai ser igual a 4,7 kΩ dividido por 4,7 mais 4,8 kΩ
e isso multiplicado pela alimentação desse nosso divisor de tensão, que é igual a 5 volts. Esse resultado aqui dessas contas vai dar aproximadamente 2,47 volts. Quando eu tenho uma boa luminosidade, eu tenho esse valor de resistência. Tá? Então, o valor de tensão nesse meu terminal, para esse caso, vai ser novamente um divisor de tensão, porém agora considerando 1,8 kΩ ao invés de 4,8. Tá? Então, só fazendo aqui as contas, 4,7 mais 1,8 kΩ e multiplicado novamente pelo nosso valor da alimentação. Esse resultado aqui vai dar igual a aproximadamente 3,61 volts. Então, só resumindo essas informações que a gente acabou de calcular. Quando eu tenho uma má alimentação, uma má luminosidade no meu circuito, eu tenho um valor de resistência do meu LDR de 4,8 kΩ. Isso vai resultar em um valor de tensão de 2,47 volts nessa minha entrada inversora. Quando eu ligo uma determinada lâmpada, ou seja, eu melhoro a luminosidade local onde esse circuito está inserido, eu tenho um valor de resistência de 1,8 kΩ e isso vai resultar num valor de tensão de 3,61 na minha entrada inversora. Aqui nós estamos utilizando esse amp-op como comparador. Então, eu quero fazer um circuito que, quando eu tenha uma má luminosidade, ele vai ligar um determinado LED para fornecer uma boa luminosidade no meu ambiente. Quando eu tenho uma boa luminosidade, aí eu não preciso ligar esse LED. Tá? Eu já tenho luz suficiente no meu ambiente e eu não preciso ligar esse LED. Então, baseado nisso, um bom valor de referência para eu colocar aqui na minha entrada não inversora é algum valor entre esses valores, tá? Então, digamos que eu coloque aqui um valor, tá? Eu configuro esse meu potenciômetro e no final das contas eu tenho um valor de aproximadamente 2,9 volts nessa entrada aqui. 2,9 é maior que 2,47. Então, o meu LED vai ligar fornecendo uma boa luminosidade para o meu ambiente. Porém, 2,9 é menor que 3,61. Então, esse meu LED aqui vai ficar desligado. E isso faz sentido, já que eu tenho uma boa luminosidade, sem precisar, nesse caso, desse LED. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia que nós vamos aplicar no nosso circuito. Vamos agora sair dessa parte aqui, desse diagrama, né? Agora que eu imagino que vocês já tenham entendido como vai ficar as configurações das nossas entradas, dependendo da luminosidade, e ver o funcionamento disso na prática. Então, aqui nós temos o circuito que vai realizar a implementação do circuito controlador de luminosidade. Para realizar a implementação do amplificador operacional, nós vamos utilizar esse circuito integrado aqui, que é o LM741. Nós vamos utilizar alguns dos seus pinos, tá? Os principais são o pino 2, que representa a minha entrada inversora, o pino 3, que representa a minha entrada não inversora, o pino quarto pino, que representa a minha alimentação negativa, e que nesse caso eu vou fazer com 0 volts, tá? O pino 6 representa a minha saída, e eu vou ligar com o LED apenas para visualizar o estado de saída, tá? O valor instantâneo da minha saída. E o pino 7, que representa a minha alimentação positiva, e que nesse caso eu vou alimentar com mais 5 volts. Para controlar o nível de tensão na minha entrada não inversora, eu vou utilizar esse potenciômetro aqui. Tá? Então, vocês podem, inclusive, conferir que esse terceiro pino está conectado justamente ao pino do meio do meu potenciômetro. Então, à medida que eu vou variando aqui o valor de resistência desse meu potenciômetro, eu também vou variar o nível de tensão que vai ser aplicado na entrada não inversora. Já em relação à entrada inversora, eu estou realizando um divisor de tensão entre o LDR, que está sendo mostrado aqui, e um resistor de 4,7 kΩ. Tá? Então, o que vai ser alimentado nessa entrada aqui vai ser justamente o nível de tensão dessa resistência aqui, ok? Então, agora, para a gente verificar alguns parâmetros, eu vou conectar esse meu multímetro aqui
para mostrar os valores dos níveis de tensão da minha entrada inversora, ok? Então, já fiz essa conexão que está sendo mostrado para vocês. Vou ligar aqui o meu multímetro e vou ligar também a minha fonte de alimentação. Então, atualmente, tá, quando ele está desligado, eu tenho aí um nível de tensão aproximadamente de 2,3 volts. Eu vou agora ligar a minha lâmpada. Quando eu ligar, vamos ver como que vai ficar o nível de tensão. 3,3, ok? Vou desligar novamente. Então, é mais ou menos 1 volt de diferença, né? Quando ela está desligada, eu tenho 2,3 volts nessa minha entrada. E quando ela está ligada, eu tenho 3,3 volts. Então, o que eu vou querer fazer? Nesse circuito específico, eu vou querer que ele ligue quando eu não tiver pouca luminosidade. Esse pouca luminosidade é muito relativo. Para esse nosso projeto, eu vou considerar quando essa luz não está acesa. Ou seja, se eu tiver esse nível de tensão que está sendo mostrado agora, eu quero ligar esse LED aqui. Se eu tiver uma determinada quantidade de luz, que nesse caso está sendo representado por essa lâmpada, eu vou querer que esse LED não fique ligado. Ou seja, se for já 3,3 volts, eu não vou querer que esse meu LED ligue. Então, eu preciso colocar um valor de referência na minha entrada não inversora que esteja entre esses dois valores. Entre 2,5, né, se eu não me engano, que era quando a lâmpada estava desligada, e 3,4. Então, baseado nisso, vamos colocar aí aproximadamente 2,8. Por quê? Quando eu tiver 2,8 é menor que 3,4 e ele vai ficar desligado quando a luz estiver acesa. E 2,8 é maior do que 2,4 e isso acontece quando a lâmpada está desligada e, portanto, esse meu LED tem que acender, ok? Então, esse vai ser o valor de referência. Agora, eu vou modificar aqui a minha leitura do meu potenciômetro, do meu multímetro, para ler o valor que está sendo aplicado na entrada do pino 3. Tá? Atualmente está aproximadamente 0 volts. Então, conforme eu falei para vocês, eu vou colocar um nível de tensão de aproximadamente 2,9 volts. Tá? Então, eu vou variando aqui até chegar nesse valor. – 2,9. E aqui, ó, vocês já conseguem perceber que o meu LED ligou, tá? Ou seja, se isso aí fosse realmente a lâmpada de um poste, né, a lâmpada estaria ligada. E eu tinha falado para vocês que essa realmente era a configuração desejada, porque agora a minha lâmpada não está ligada, eu não tenho muita luminosidade no meu local. Então, eu realmente quero que o meu LED acesa, eu quero iluminar esse meu local. O que eu vou fazer agora é desligar a minha lâmpada. Quando eu ligar a minha lâmpada, eu já vou ter uma luminosidade suficiente e eu espero que o meu LED apague. Então, tá aí. Liguei a minha lâmpada, tenho luminosidade suficiente e meu LED desligou. Vou desligar agora essa lâmpada. Ligou, ok? Então, aqui nós temos, tá, o nosso circuito parametrizado para esse caso específico que eu falei para vocês. Tá? Quando eu tenho luz suficiente, eu não preciso que o LED ligue, né? Eu já tenho aqui a minha lâmpada fornecendo luz. Quando essa luz está desligada, aí eu quero que o meu LED acenda, fornecendo luz aí para o meu ambiente. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um projeto bem simples de montar, mas que eu acho bastante interessante e já leva em consideração aí o LDR, que é um circuito que pode ser bastante utilizado para realizar esse tipo de controle, e também uma aplicação bastante interessante do amplificador operacional como comparador.